Boa tarde, nós vamos fazer uns pequenos comentários sobre a escravidão no Brasil. O período escravicionista demorou 300 anos. É uma das páginas mais negras da nossa história. E a libertação demorou muito, não porque a Casa Real de Bragança, que estava governando, Dom Pedro II, não quisesse a libertação dos escravos. Quem detinha o poder e não queria de forma nenhuma que essa libertação acontecesse eram os fazendeiros, os senhores de engenho. Então a sociedade ficou ali dividida entre os escravocratas e os liberais, os que queriam a libertação dos escravos. Foi uma luta praticamente de 80 anos. Até quando esse movimento começou, foi se organizando e a pressão da sociedade através desses abolicionistas, que um dos principais, que era Joaquim Nabuco, Carlos Gomes, Capistrano de Abreu, Luiz Gama e tantos outros, José do Patrocínio, grande jornalista. Então, ela veio por etapas, ela foi acontecendo por etapas. Em 1850, já pela insistência da pressão internacional, em 1850 foi assinada, afinal, a lei que proibia o tráfico negreiro. Em 1871, veio a lei do ventre livre, no dia 28 de setembro. Em 1785, veio a lei do sexagenário. E assim, paulatinamente, até chegarmos no dia 13 de maio de 1888, com a libertação total. Muito bem. Mas aí foi tudo muito desorganizado, porque simplesmente pegaram os pretos e puseram para fora das fazendas. E eles ficaram sem ter o que fazer. Os fazendeiros queriam receber indenização do Império pela mercadoria perdida, pelas commodities que significavam os preços. Mas as contas não batiam, porque o Império não tinha dinheiro para indenizá-los. O total de 700 mil escravos que foram libertos correspondia a 210 milhões de contos de réis. E o Tesouro só tinha 163 milhões de contos de réis. Então ficou-se nessa luta, até que veio o golpe de Estado, de 15 de novembro, que proclamou a República. Uma coisa muito curiosa é que a República não tinha no programa dela a libertação dos escravos. Ela dizia simplesmente que era problema da monarquia, que deixasse para lá, eles que resolvessem o problema. Então, como foi tudo, principalmente a tal da proclamação da República, foi tudo mal organizado, porque a própria República é filha de uma ditadura, e aí ficou-se nessa situação. Os negros ficaram sem proteção nenhuma. Os escravocratas pularam de lado quando a imperatriz, quando a regente assinou a lei, eles simplesmente não receberam nada, viraram para o outro lado e deixaram a monarquia sozinha. Com a oposição internacional e principalmente a volta do exército da Guerra do Paraguai, aconteceu o golpe de Estado, que nada mudou nessa situação. Então, essa página negra da história do país é preciso ser revista. Inclusive, o branco ele tem que. Ele não fez nada em relação a esse estágio. Tudo aconteceu e eles ficaram por cima da carne seca, mas nós devemos muito, mas muito mesmo, aos abolicionistas, e principalmente a um deles que foi o Castro Alves. Castro Alves, um jovem, se entusiasmou tanto.
parece que ele veio dar um recado, porque as Espumas Flutuantes, que é um conjunto de poesia, 241 poesia que ele fez, e os escravos que compreendem Navio Negreiro e Vozes da África, mas é tão lindo, tão bonito, que eu vou tomar a liberdade de ler o texto principal. A obra dele, ele puxou ali um pouco a Victor Hugo, ela vai no crescendo como se fosse uma orquestra e no ápice ele dá o seu remate como se tivesse com raiva. Aí ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do seu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Então ele vai, isso é no Navio Negreiro, ele vai nessa toada. Agora, lá na frente, tem a parte mais interessante, tem outra poesia chamada Vozes da África. É a África falando, a África se lamentando, e ela chega ao ponto de se lamentar de suas irmãs. Aí ela diz, falando das irmãs: minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a asas nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão. Mais de 6 minutos. Ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Indostão. Por tenda tem os cimos do Himalaia, o Ganges amoroso beija-praia, coberta de corais. Então eu vou ter que terminar aqui, não vai dar nem para ler essa parte principal, mas eu acho que eu vou tentar. Aí ela fala da Europa. A Europa é sempre a Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista corta o mármore de Carrara, poetiza tanjos hinos de Ferrara no glorioso afã. Sempre a Laura lhe cabe no litígio, ora uma coroa, ora um barrete frígio enflora-lhe a cerviz. O universo após ela, doudo amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Aí ele vai falar da América, que a América traiu também, mas nós vamos ficar por aqui, porque já deu o limite, e faremos outra vez, a Deus querer, outro vídeo sobre esse mesmo assunto, mas ampliando mais. Muito obrigado.